Concurso é a porta de entrada para drag iniciante. Mas é cada confusão que acontece. Você não tá sabendo do bafo? Então continua assistindo esse vídeo, porque a gente descobre juntinho, aqui no Confessionário Drag. Olá, meus amores, eu sou Velma Real e estamos começando mais um Confessionário Drag para falar desse tema que é concurso drag. E obviamente eu não ia poder chamar outra pessoa que não fosse Miami Pink. Então, Miami, se apresenta aí pra galera, ela que é a dona de concurso, fala aí. Olá, boa noite, obrigada por me receberem, obrigada equipe do Fino, obrigada Velma. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Miami Pink e eu sou considerada a dona de concurso do Rio de Janeiro, porque eu já criei aí 1 ou 2 concursos que fizeram muito sucesso. Olha, ela não é considerada não, ela é de fato, tá? Porque ela tem vários concursos aí pra drag iniciante, pra drag intermediária. Então, Miami, vou te pedir pra você contar pra gente um pouquinho aqui. Eu já conheço, porque eu já participei desses concursos, mas quero que você conte pra galera que tá assistindo quais são esses concursos drags e as diferenças deles dois. Fala aí pra gente. Bom, a gente começou em 2017 com a Queens o concurso. Então era um concurso que acontecia no TV Bar, que era uma boate que eu já trabalhava há uns 2 anos antes. E era um concurso pra drags iniciantes. Que eu participei, hein? Era todo domingo que acontecia, eram noites temáticas, então as drags elas precisavam performar sempre de acordo com algum tema. Às vezes era um tema dançante, às vezes era um tema de maquiagem, às vezes era um tema mais focado no figurino, mas sempre trazendo pra performance a interpretação daquele tema, né? A Queens, ela teve 22 temporadas, acho que foram um total de 120 edições, de fato, além das edições extras que a gente fez em São Paulo, foram 3, Volta Redonda e as parcerias que a gente fez com a Festa Showroom e com a The Week. Gente, nem eu sabia que tinha tido isso tudo. É, amiga, pois chocada. Teve isso tudo e eu tava lá, à frente de todas elas. E aí, vamos supor, eu sou uma drag iniciante, me inscrevo no concurso. Aí o que acontece? O que eu tenho que fazer? Primeiro é comigo, né? Você se inscreve, a gente recebe seu vídeo de inscrição e a gente fazia uma triagem das meninas que a gente queria pra aquela temporada em específica. A gente... Eram sempre muitas inscrições, então a gente não podia selecionar todas as pessoas que tinham interesse em participar. E aí a gente sempre ia com o maior cuidado do mundo, falando para as pessoas, porque na realidade a Queens era um espaço de inclusão, sabe? Então a gente tinha o maior dedo do mundo, o maior tato para poder, desde o primeiro momento, avisar para uma pessoa que ela não foi aprovada, que ela poderia tentar novamente numa próxima temporada e etc. A partir daí a gente se reunia todo mundo num grupo de WhatsApp e vinham as primeiras regras para a primeira edição da temporada, que era a edição Premiere, uma edição de tema livre, onde as meninas elas eram desafiadas a mostrar o melhor de si, a dar o seu melhor pra gente poder, pros jurados e o público e também a produção, entender e conhecer um pouco mais sobre aquela artista, aquela performer, aquela personagem. E a partir daí já entrava nos domingos seguintes através com vários temas diferentes e vários desafios diferentes. Ó, você falou de regra. Eu sei que as regras eram, né, justas e bem fechadas, mas também lembro de vezes que as regras foram quebradas. E como é que era pra você aí, comandando essa turma, ter uma pessoa, sei lá, eu lembro uma regra assim, clássica que era: não sujem o meu palco. E, gente, eu já presenciei várias sujadas de palco. Inclusive, a Latisha se pintou toda de dourado, sujou o palco inteiro. Teve, inclusive, também o dia da Coquembra. Gente, Coquembra pegava umas coisas, tacava na parede assim, sujou tudo. Não, esse dia ela molhou a boate inteira. Ai, ela meu Deus. Era água e, sei lá, um líquido muito doido que ela jogou pra tudo quanto era canto. Teve uma vez que um tema, gente, que era 7 pecados, aí eu peguei gula. E eu não sei se você vai lembrar disso, foi no TV Bar ainda. E, gente, eu fui fazer aquela música Comer, Comer. E simplesmente eu peguei uma penca de macarrão e a gente comia no palco. E, gente, ficou um cheiro de macarrão na boate. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque a gente, às vezes, pensa numa coisa, mas não ensaia. E eu não tinha ensaiado, eu não imaginava que ia fazer tanta sujeira e que ia ficar tanto macarrão, gente. E olha, o macarrão tá uma delícia, tá? Foi minha mãe que fez. Muita gente comeu esse macarrão, inclusive, depois.
Mas como é que é pra você, assim, lidar com uma pessoa quebrando as regras, assim, na tua cara? Porque quando quebra as regras num programa editado, mas não, né? Era tudo ao vivo, você tava vendo ali. E a plateia também tava esperando a tua reação com aquela regra quebrada. Como é que é pra você isso? Cara, então, assim, era muito frustrante, sabe? Porque as regras, elas foram evoluindo à medida que o concurso foi evoluindo. Então, assim... e era tudo sempre muito bem pensado. Cada coisinha, cada regra e cada detalhe que a gente fazia, as TVs que a gente colocava o nome das meninas passando enquanto elas performavam e tal, era tudo muito bem pensado, tudo tinha um motivo, sabe? Por exemplo, o motivo de não poder sujar o palco primeiro, atrapalha o tempo de concurso, porque a gente sabia que tinha gente que ia pra assistir o concurso, mas que tinha gente que ia pra festa também. Porque queria curtir a festa e balançar a raba até o chão no final da noite, sabe? Então tinha o tempo do concurso, a limpeza do palco depois, que era difícil e não dava tempo pra secar, então o palco podia ficar escorregadio pra próxima menina que fosse pisar nesse palco e ela poderia sofrer um acidente ali, sabe? Torcer o pé, cair do palco. Como já aconteceu com algumas meninas, não por esse motivo, claro, por outros diversos motivos, né? Porque a gente a gente gosta de subir no palco bêbada. Eu imagino, subi várias vezes. Louquíssima. E eram as noites mais divertidas, né? Porque eu realmente me soltava ali e tava um pouco me fudendo. Todo mundo sabia que existia essa regra, todo público. Então, quando uma menina fazia alguma coisa do tipo de sujar o palco, a primeira reação era a boate inteira virar e olhar pra mim. Claro, a gente queria ver o que ela ia fazer. E ninguém mais olhava pra performance. Então ainda tinha esse lado, tem esse lado de marketing da sua performance também, de você tá vendendo uma coisa e aí de repente você faz uma merda que vai todo mundo parar de olhar pra você e procurar uma reação. E assim, era porque eu sou gente boa, né? Eu era boazinha, assim, eu podia muito bem começar a roubar a cena. E você nunca eliminou também ninguém pra quebrar a regra. Nunca eliminei, assim, eu fazia cara de paisagem, não roubava a cena da menina, todo mundo voltava a prestar atenção na performance. E eu nunca eliminei, porque assim, apesar da regra existir e tal, existia uma flexibilidade também, sabe? Eu acho que a arte vinha acima de tudo. A gente tá falando de um concurso enorme, com várias edições, várias participantes. Então, lógico, né? Você foi jurada por um tempo, eu lembro, não? No começo, mas depois acabou não sendo. Mas assim, gente, só de assistir, a gente cria uma opinião, obviamente, né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, que funciona ou não. E eu quero saber, tem alguma performance, ou algumas, vou te dar essa colher de chá, algumas performances que você lembra que foram muito memoráveis, assim, que você não pode deixar de citar aqui, e aquelas que talvez não foram tão interessantes, ou que por algum motivo que seja, assim, porque você viu que a pessoa não estava confortável, ou que não chamou tanta atenção da plateia, não sei. Eu acho que o meu problema maior é a memória, né? Porque assim, eu fui jurada, apresentadora, assistente de produção, eu que passava com os votos, fazia o financeiro da festa, o fechamento de caixa, fazia os pagamentos. Era uma festa por semana, todo domingo, a gente tinha que produzir muita coisa. Tiveram várias performances incríveis que passaram nos palcos da Queens, né? Porque foi mais de um palco. Bom, tem uma performance da Marta de la Queen, a performance de fada que ela fez. Eu amo, ela tava com uma asa, botando as coisas no caldeirão. Vavavum. A música era Vavavum, que é uma performance memorável. Teve uma performance especial da Amber também. Carmen Sandiego. De Carmen Sandiego. Gente, eu lembro tudo, tô chocada. Com participação da Una. Foi uma performance incrível. Tiveram várias apresentações da Casa do Caralho, que é uma house de drags. Tudo. Teve bastante coisa interessante, Sim. Teve muita coisa interessante. Claro. Teve Luna The Witch fazendo uns rock pesado, que eu gosto também. Né? Porque quem me vê montado assim, não imagina o boy que tem por baixo, que é muito eclético, já foi roqueiro, já foi clubber, já foi mil e uma coisas na vida. Ai, amiga, que pergunta difícil, né? Foram 120 edições, mais ou menos. Tem pra base aí de mais de 1.000, 2.000 performances, que alguma coisa do tipo. Isso é muita coisa, não Foi muita performance de drag que eu assisti, muita coisa, e muita coisa boa. Agora as ruins...
Me ajuda aí, amiga. Me lembra de alguma ruim? Ah, não me bota nessa não, você quer entrevistar. Não, eles cortam. De fato, existiam performances confusas, tiveram várias performances mal ensaiadas. Olha, eu vou falar uma performance que eu lembro que quando aconteceu foi ruim, foi muito ruim. A pessoa sabe, eu amo essa pessoa, mas foi muito ruim. Mas que depois também, de tão ruim que foi, acabou virando ótima, que todo mundo lembra, que todo mundo ama, que é a Miami Pink Não Deixa Que Me Tirem, da Chup Chups. Verdade. Gente, essa performance, quando aconteceu, todo mundo ficou assim, ó. No vídeo oficial, ela termina, aí tem o Juno faz assim, ó. Só ele no áudio. Mas de fato, essa performance da Chup Chups foi uma performance que ninguém entendeu nada. Acho que ela ficou bem a desejar. Mas ela hitou depois. Ela virou icônica. Virou um meme, né? Teve uma premiação, gente, na Queens, né? E ela ganhou o momento mais icônico. Porque de tão ruim que foi, ficou bom. Ai, todo mundo gostou. Então aí a gente falou das Chups que viralizou, assim, né? Dentro do nosso meio. Mas teve uma que viralizou de fato, que foi a performance da Latisha com a Emma. Uma batalha. Isso, uma batalha. Então, na realidade, foi uma batalha de bottom, né? As duas ficaram no bottom aquela noite. E elas tinham que batalhar uma contra a outra pra ver quem ia ser salva e quem ia deixar a competição. E aí... Cara, isso envolve gatilhos pra muita gente. A Miami só tá lembrando Só tô lembrando já o que existiu. Mas que irritou o Twitter, e só se falava nisso na época, que a Emma, no meio da batalha, ela abre um espacate. Pra quem não Assim, sabe, um espacate é quando você assim, faz assim com a sua perna, né? E encosta sua área íntima no chão. E aí a Latisha, afrontosérrima, maravilhosa, fez o quê? Abriu um espacate em cima do espacate da Emma. Então eram duas pessoas, um espacate, uma em cima da outra, assim. E isso foi... Gente. Isso foi memorável, assim. Foi tipo... Com certeza. E, obviamente, isso é um exemplo claro de alguma coisa que eu tenho certeza que virou uma confusão depois. Não, virou uma briga do caralho, assim. Tipo, imagina. Entre as duas e... Porque o problema não foi a performance em si, o que aconteceu na performance. O problema é que as pessoas inventam uma briga... E compram um lado e começam também, a comprar partidos. Então, assim... Pessoas defendendo a Latisha, pessoas defendendo a Emma. E aí, tipo, você vê que não, uma coisa nada a ver. As duas são amigas. Elas até ficaram, né? Porque aí vem um monte de gente falar no seu ouvido e aí você fica meio chateada e começa, de fato, a querer entrar numa briga, mas depois você se resolve. Elas se resolveram na época, continuaram amigas e tudo certo, vida que anda. Eu não lembro de tantas polêmicas me envolvendo, assim. Só uma polêmica com o Nuvem. Ai, claro! Isso foi uma mega polêmica. O Nuvem é um drag king feito por um homem trans. E aconteceu um bafão num dos episódios. Foi um tema em que ele não se sentia confortável em participar. E eu também não tinha me tocado que, por ter uma presença de mais de um drag king naquela temporada, que eu devia ter mudado os temas, trocado com os temas da temporada seguinte, etc, mas de fato não cheguei a me tocar. Ele levantou em cima do palco uma questão muito importante. Sim, foi pertinente. Exatamente, foi muito pertinente. E na hora, a única coisa que eu pensei quando eu voltei pro palco foi em me defender de uma acusação de transfobia, quando na realidade eu devia ter calado minha boca e falado, cara, a gente conversa daqui a pouco, vamos encerrar a festa então. E aí isso gerou um mal entendido do caralho. E aí pessoas tomaram partido, metendo pau em mim, etc. Pessoas que não me conheciam, pessoas que me conheciam começaram a me atacar como pessoa branca, moradora da Zona Sul e etc. Que assim, de fato, sou morador da Zona Sul, de fato sou um homem cis branco, mas que sempre tentei pegar todo o meu privilégio e utilizar ele para dar visibilidade para outras causas, sabe? Eu sei que foi uma mega confusão no dia. E aí depois a gente, de fato, conseguiu sentar. Eu fui na casa do Nuvem, a gente sentou, a gente se resolveu. Eu pedi desculpa pelo que eu falei, pela forma como eu falei, né? Por ter entrado numa defesa
ofensiva e ele entendeu completamente e tal. Foi o papo da gente falar assim, a gente devia ter conversado melhor, a gente devia ter se comunicado melhor. E eu acho que a maioria dos problemas hoje em dia, por exemplo, o próprio episódio que você gravou com a Organza aqui do Confessionário Drag, ela mostrou que várias questões foram problemas de comunicação. E esse episódio, envolvendo um tema que é pertinente do nosso universo, mas que de fato não é o nosso lugar de fala, né? Que é a questão trans. Isso te ajudou a se desconstruir ou a se repensar? Porque eu me vejo nesse lugar também, sabe? Quando é alguma coisa que me confronta, eu tenho que sair da minha zona de conforto e de fato pensar naquele assunto, né? Sim, com certeza. Ninguém nasce desconstruído, sabe? Não nasce. Muito pelo contrário, a gente não nasce nada. A gente é construído por uma sociedade transfóbica, machista, hipócrita, racista e a porra toda. E aos poucos a gente se toca e fala, não, peraí. Não foi assim que a minha família me criou, porque de fato minha família não me criou assim. Tudo que a gente tá vendo e a gente vê nas notícias, vê na televisão e etc, a gente começa a questionar, não, isso tá errado, não pode acontecer. E aí a gente começa a desconstruir. E foi meio que esse processo comigo. Eu já vinha num processo de desconstrução e nesse momento, quando aconteceu isso, eu falei, não, peraí, eu ainda não sou desconstruído por completo. Não era o meu lugar de fala ali pra eu me defender, era o meu lugar de... Miami, cala a boca. A gente é humano também. E depois a gente resolve como a gente resolveu, sabe? Eu aprendi muito na Queens, com outras drags, comigo, com experiências que eu vivi, com pessoas falando com discursos tão legais que eu me identifiquei e que eu fui aprendendo. É normal, né? Queens foi uma escola, sabe? Ela foi uma escola para drags iniciantes, para drags não tão iniciantes assim. Foi uma escola de produção para mim, para as pessoas que trabalhavam comigo. E sempre com uma ideia, sabe? De fazer o melhor, dar o máximo mesmo. Mas você falou que era tudo muito legal, tudo muito divertido, e eu presenciei realmente momentos deliciosos nessa festa que era Queens Concurso. Mas a pergunta que não quer calar, gente, se era tão bom, por que acabou? Menina, aí que é o babado, entendeu? Bom, todo mundo sabe que eu não comecei a Queens sozinha, né? Apesar de ter sido idealizadora e etc. Eu comecei a Queens com o Vino, DJ Vino. Era o meu sócio na Queens. E ao longo do caminho, depois que a gente mudou pra Fossil Box, entrou a Ravena, a drag Ravena Creole, maravilhosa, na sociedade também. Então virou uma sociedade de 3 pessoas. E a gente nem sempre se batia. A gente Normal. nem sempre se dava bem. A gente começou a discutir muito. Ficou até parecendo que assim, era eu e Ravena contra Vino, sabe? Mas às vezes era tipo Ravena e Vino contra mim. E aí às vezes era tipo eu e Vino com alguma questão com a Ravena. Então isso acontecia. Só que chegou uma hora que começou a não dar mais, sabe? O motivo efetivamente pra Queens ter acabado vai ser uma besteira. Mas a gente quer saber qual é a besteira. O Vino desligou meu microfone. Esse foi o motivo. Foi só isso? Tá a produção inteira aqui assim. Não, eu tô passada também. Passada. Foi por isso que acabou a Queens. Então, não foi só isso. Essa foi a gota d'água, mas isso significava muita coisa Não, também. total, isso eu concordo. Quando Significa você... muita coisa. Você- Calou. Exatamente. Eu era apresentador, eu tava em cima do palco ali. E por Eu que me que ele senti desligou? calada. Eu de fato me senti calada. E aí me subiu um ódio. Hoje em dia a gente já conversou, tá, gente? Tem mais ou menos um mês, em junho de 2020, depois de 1 ano e alguns meses sem se falar, desde que a Queens acabou. Então eu acho que essa história já tá bem resolvida entre a gente. Vino, não fica chateado porque eu tô contando a história, tá? Não, ele vai ter que... gente, é sobre isso o programa. Vino, Muito pelo pelo amor de Deus. contrário, te adoro. E na pior das hipóteses, você vem aqui se defender de mim, tá tudo certo. Vai ter que botar peruca. Você vem com o seu personagem Vinagrete, que tá tudo certo. Eu fiquei muito incomodado, eu fiquei muito puta por ter sido silenciada. Acho que a palavra foi essa. Tentei pegar outro microfone, que foi silenciado também. Quando me devolveram o meu microfone, eu comecei a falar, me silenciaram. Na terceira vez que meu microfone foi silenciado, eu simplesmente peguei, levantei e saí do palco. Mas o que você tava falando?
falando que era tão polêmico assim pra ser calada? Não, eu não tava falando nada polêmico. A gente tava numa edição do Snatch Game, né? Que é uma edição de impersonator de celebridade. Aham. E aí, tava uma coisa de... O show estava rolando, as coisas estavam acontecendo, mas tinha alguém do meu lado gritando comigo ao mesmo tempo pra organizar microfone. A gente tinha 3 microfones na casa. Um ficava comigo, um com os jurados e um com os participantes. Então, assim, ficou uma situação ali muito doida que tava tirando a minha atenção, tava tirando a atenção do público. Todo mundo sabe, eu tenho pavio curto, eu sou grossa, eu falo mesmo, falo na cara. Aí eu já olhei pro lado e falei assim, para, tá me atrapalhando. Aí voltei. Aí, só que assim, ninguém gosta de levar desaforo pra casa, e aí eu até entendo. Aí o Vino virou e falou assim, essa festa é minha também. E ele falou numa altura que só eu meio que escutei. E aí eu falei, beleza, mas eu tô apresentando, eu faço o que eu quiser, quem manda essa porra sou eu. Foi tipo isso. E aí, no meio do show. Aí começou essa discórdia, essa moléstia de ter o microfone desligado. Na terceira vez eu peguei e saí do palco. Eu só não consegui ir embora da boate porque as pessoas que estavam em volta do palco, fazendo círculo pra assistir o concurso, não deixaram eu passar. gente, por que eu faltei logo esse dia? Senão eu teria ido embora, viado. Senão eu teria acabado ali. Juro. Gente. Mas foi bom, foi ótimo, resolveu, tranquilo, voltei pro palco. Mas é foda, porque assim, eu tava numa energia lá no alto, sabe? A minha energia foi por água abaixo, assim. Tipo, eu era só uma drag bonita, emburrada, sentada no canto, tentando apresentar o mais rápido possível pra que o negócio acabasse logo, porque quando acabasse, cabeças iam rolar, entendeu? Peraí, essa foi a última noite, então, que ele te mutou? Acabou assim, nunca mais teve? Não, na realidade, eu mantive um compromisso com as drags. Ah, tava no meio de uma temporada. Tava no meio de uma temporada. A gente encerrou a temporada e aí a gente fez a edição de despedida da Queens. E foi isso. E aí no domingo seguinte, a gente começou Amigas e Rivais no Pink Flamingo, isso entendeu? que eu ia perguntar. Acabou então com esse concurso e já começou... Pra onde que vai essa turma toda, gente? Pelo amor de Deus, porque é muita drag. Então aí foi todo mundo pra Pink Flamingo, Amigas e Rivais. Agora a gente quer saber, porque eu sei que Amigas e Rivais não tem mais no formato que era. Cara, acho que é natural de toda família, né? A gente briga. Na realidade, o que a gente fez? A gente escalou um time de amigas, mas com o passar do tempo a gente descobriu que a maioria era rival, entendeu? Gente, adorei. Pra mim já pode acabar aqui. Não vou acabar aqui não, porque eu quero saber o resto. Não, que eu vou contar tudo hoje. Vai contar mesmo!